Excelentíssimo presidente Valmir Linhares, demais colegas vereadores, dois motivos me trazem aqui a essa tribuna essa noite. Um, porque prometi isto ao doutor Zé Roberto e ao locutor Souza Mendonça, que no programa do Souza Mendonça de quinta-feira eu estava participando, o doutor Zé Roberto se fez presente e veio dar a justificativa do que ele entende que foi um mal entendido nas palavras dele pelo programa do Haroldinho lá na sua cidade. Então deu as suas justificativas, né? Estava bastante, pelo menos mostrava assim, fisicamente, bastante chateado, bastante aborrecido com a proporção que tomou, né? Eu também pude, Marcos Gama estava lá, pude dizer algumas palavras a ele com relação ao que nós pensamos, alguma coisa que foi dita aqui na Câmara, mas aí até o locutor Souza Mendonça falou da possibilidade, como uma lei pode ser revogada, de se revogar também a moção de repúdio. Eu disse para ele que isso não era possível. O que eu podia fazer era isso, vir aqui dar essa justificativa que estive presente, vi o quanto o doutor Zé Roberto estava fisicamente, né, mostrando no seu rosto a contrariedade que a coisa tomou, dizendo-se responsável pelas suas palavras e sabendo o quanto foi infeliz. Então estou trazendo para vocês aqui essa informação, né? O doutor Zé Roberto pediu desculpas à cidade de Cataguases pelo fato ocorrido. Eu entendi, disse para ele que da minha parte estava zerado, até porque achei bacana da parte dele, né? Um chefe de executivo de uma cidade, pelo menos, ter a humildade de pedir desculpas. É isso que tem que ser feito, né? Não só pelo cargo que ele ocupa, mas às vezes a vaidade do cargo podia levá-la a pensar assim: não vou falar nada, largo para lá, eu sou o prefeito. E ele foi humilde, né, na altura do cargo dele, e veio se justificar. Aí depois, hoje cedo, também ligou para o programa do Gomes, repetiu as mesmas explicações. Então, da minha parte, esse caso está superado. Só estou retornando porque disse que traria para Vossa Excelência essa informação. Segundo caso é que foi dito hoje aqui. Permite uma parte, por favor. Só para tirar a dúvida, né, de nós aqui, que quem propôs a moção de repúdio foi o vereador Luiz Carlos da Silva Sodré. Isto. E, pelo visto, não foi ainda mandado para o jornal, né? Uhum. Não foi, né, Auxiliane? Então, vai depender do autor. Eu acho que se nós concordarmos de retirar, botar em votação no plenário, é só, né, a dúvida. Eu acho que poderia amenizar, vendo o lado do Zé Roberto, como prefeito, vizinho. Ele veio aqui, justificou, ele pediu desculpa, falou que estava errado. Aí eu acho que cabe a essa casa, se a gente quiser botar em votação a retirada, mas aí vai depender do autor, eu acho que ainda há tempo, pelo menos, de não publicar essa moção. Eu penso um pouquinho diferente, sabe, vereador? Foi um momento em que a Câmara reagiu dentro das informações que tinha. Eu, da minha parte, acho que não cabe retirar, não, né? Até porque a vinda dele a Cataguases se deu pela moção de repúdio, não é? Porque se tivesse ficado só em Leopoldina, nós não íamos ficar sabendo nunca e isso passava. Mas como veio, então, eu respeito a opinião de Vossa Excelência, mas da minha parte eu não retiro a moção, não. Entendo, aceito as desculpas dele em nome de Cataguases, mas da minha parte acho que não devia retirar, não. Mas o vereador Russo fica à vontade para fazer essa proposição ou não. Já a parte, vereador? Faça favor. Ainda vai discorrer sobre esse assunto ou muda para... Não sei, é uma ideia do Antônio. Da moção de repúdio. Sim. Eu sou contra essa retirada. Nada contra ao prefeito, mas não tem como ele se retirar também o que foi dito por ele na rádio. E quem ouviu a rádio e não ouviu essa retratação, está imaginando exatamente que Cataguases pode ser, né, esse motivo de chacota que foi. Para mim, entendi dessa maneira, mas ele disse que é um modo dele brincar com o Cezinha.
mas hora nenhuma ele colocou no ar que isso é um hábito dele com o Cezinha. Então, quem não sabe desse hábito dos dois, entende aquilo de uma autoridade como sendo um ponto sério, não brincadeira. Até porque não foi com risos nem com deboche, mas feriu a questão da cidade de Cataguases. E desfazer isso é tirar o exercício do vereador. Eu acho que o vereador teve a coragem de passar por um desgaste até, né, enfrentando críticas aí de jornalistas simpáticos ao partido do doutor Zé Roberto, ou às administrações dele e de outros políticos também que estão no mesmo grupo. Aí é um desgaste demais para o vereador e todos que votaram, porque parecendo que a gente vem aqui para fazer as coisas e depois arrepende. Eu não arrependo hora nenhuma de ter assinado e nem de ter votado. Eu acho que isso aí é uma conquista dessa Câmara, não como forma punitiva, mas como forma de atribuição dela, Câmara, e de nós vereadores, de ser pontual no que precisa ser pontual. Acho que a retirada de nós irmos até a Câmara é necessária, que ele se retratou. A gente ia lá para exatamente pedir a retratação. Isso já foi feito. Agora, retirar a moção, eu acho que é até antirregimental, mas seria pior ainda para mim, porque além de ferir o regimento, feriria assim a vereança do vereador Russo, que teve a coragem e a iniciativa de defender uma demanda e depois aquilo virar nulo e ele super desgastado. Eu discordo totalmente. Se isso vier aqui, eu vou ficar muito decepcionado com essa casa. Eu acho que essa casa tem que registrar nos anais, para ficar memorizado isso, que um dia, quem sabe, numa pesquisa, numa leitura de jornal, as pessoas vão pensar duas vezes antes de falar o nome de Cataguases de uma forma, assim, desproporcional, brincando ou não, mas ferindo conceitos a respeito da cidade. Então, acho que quando nós erramos também temos que registrar os nossos erros. Quantas e quantas vezes eu pedi ao Silene, põe aí que chamou o Nicolau de lobo tomando pé no cordeiro, põe aí que fez isso, aquilo outro, e eu, presidente, pedi desculpa ao Nicolau e pedi a outras pessoas, pela instituição. Você acha que eu pedi desculpa, eu gostei? Você acha que eu gosto? Muitos aí criticaram, o Fernando adora pedir uma desculpa. Eu peço a desculpa investido no cargo, não na pessoa, Fernando. Eu era o presidente responsável por essa Câmara Municipal. Então, me retratei várias vezes pela instituição e pedi para constar em ata. Isso tem que ficar registrado, não pode jogar para debaixo do tapete. Agora, ressalto que o doutor Zé Roberto não me surpreendeu, porque no meu discurso eu contava com a retratação dele, ainda frisava. E eu tenho certeza, a palavra Cataguases ele vai carregar com muito carinho, que ele vai saber que aqui tem pessoas que honram demais esse nome e as coisas e condições dessa cidade. E eu fiquei encantado com a atitude dele, porque os humildes têm que ser exaltados, e ele foi humilde. Até num outro programa que eu fui, eu disse, quem sabe o Zé Roberto não fez o momento de união entre os municípios. Quem sabe ele não vai ser a bandeira disso, e ele foi prejudicado, entre aspas, pelo erro dele, no registro da casa. Mas olha o desdobramento, Magela, que pode vir desse prejuízo, entre aspas, que ele teve. Ele pode ter tido um prejuízo para ele, mas pode ter trazido uma grande condição para a região. Olha só que momento de nós visitarmos, conversarmos e alinharmos. Cataguases precisa de deputado urgente, não pode deixar para a última hora não, está na hora de começar. Quem sabe o Zé Roberto não foi o grande precursor disso, vindo aqui, saindo da cadeira maior dele lá, e no programa quase que chorando, e eu percebi isso na voz dele, que era sincero. Não vi a reportagem ainda, sei que vou olhar depois com calma, não tive tempo. Então, eu acho que nessa história toda,
quem saiu mais valorizado foi o próprio Dr. Zé Roberto, com o aprendizado e com o reconhecimento de um monte de gente que nem conhecia o Dr. Zé Roberto, que é o povo de Cataguases. Então, assim como o povo de Leopoldina, muitos não conhecem o Cezinha. Então, quem ganhou para mim foi o prefeito de Leopoldina, no qual ele demonstrou humildade, papel de político, coisa que eu não vejo político pedir desculpa. Lá no Japão, político pede desculpa para todos assistirem. É um hábito da cultura deles. E eu, na minha história toda, talvez essa seja a primeira vez que eu vejo um político fazer isso. Eu nunca vou esquecer o Dr. Zé Roberto por causa disso. Assim como eu acho que ele nunca vai esquecer Cataguases por causa disso também. Então, olha só, às vezes do problema sai em solução. De repente, ele mesmo pode ser o grande representante lá de Leopoldina, da ala do deputado que for decidido lá, e nós de cá, já que ele tem chance de ser o quinto mandato lá, haja visto que ele está fazendo uma gestão ímpar. Estou vendo aí o piso do professor sendo cumprido. É isso aí, isso é atitude de bom político. E o que ele fez no programa foi uma atitude de bom político. E que o Russo fez também, Russo, foi uma atitude de extremamente bom político. Porque é nesses dedos da ferida que a gente chega na correção de uma política toda errada que nós temos no Brasil. Homens de valores que sentem na pele quando são machucados, como foi o que aconteceu, e depois também o outro lado se sentiu ferido e veio também reparar essa ferida. Olha que construção bonita que essa casa promoveu. Então, não podemos apagar o que foi feito, porque tudo que foi feito doeu no ser humano, mas vai retornar para as coletividades de Cataguases e Leopoldina. Eu não tenho dúvida disso, e de forma apartidária. Não tem nada com política, tem muita gente fazendo política em cima disso, querendo jogar vereador contra essa situação, querendo colocar, pelo outro lado, o prefeito o de Leopoldina contra Cataguases. Não, está tudo acordado e aclarado. Foi feito com erros, grandes acertos, que poderão render bons frutos para Cataguases. Então, desculpe esse a parte longo aqui, no grande expediente, mas eu acho que poucas atitudes de político eu guardo comigo. O Dr. Tarcísio tem um sem número de atitudes dele que eu guardo comigo. E outros também. Aqui dessa casa mesmo tem vários vereadores que eu carrego boas atitudes também, como essa do Russo, como a vereança que o Magela faz e tantos outros. Mas vou carregar comigo também o que o Zé Roberto fez. Para mim foi um aprendizado, foi escola para mim. E o dia que eu errar, e erro muito, mas que errar com essa gravidade, que isso pode acontecer, eu vou repetir pelo exemplo do Zé Roberto. Eu nunca vi um político vir a público, na magnitude de um prefeito, e pedir desculpa de uma maneira tão sincera, tão visceral, como o doutor Zé Roberto fez. Para mim, ele passou do patamar de doutor com esse ato dele. Para mim, ele passou do patamar de prefeito. Ele passou a ser um político humano com a maior das bases que existe, a humildade. Obrigado, vereador, obrigado e desculpe pela parte. Russo, falamos. E, quanto ao segundo tema, eu não vou citar o nome, porque o vereador não está presente mais, mas hoje, um vereador aqui da bancada, disse que a minha máscara caiu essa semana, eu devo ter tido uma semana muito difícil. Essas foram as palavras dele. Então eu falo agora para as pessoas que não me conhecem, porque quem me conhece eu não preciso justificar. Me conhece, sabe como eu sou. Então, fiquei pensando, eu tive uma semana muito normal, o Juninho que me acompanha aí sabe disso. Tive uma semana muito normal, não tem reclamação nenhuma a fazer, mas foi dito que minha máscara caiu. Não foi explicado por quê, simplesmente foi ventilado, talvez numa maldade,
né, para reprimir o que eu falei, mas fiquem tranquilos quem não me conhece, porque a minha seriedade não é da minha vida de vereador, minha seriedade é de berço. Da família que eu venho, eu não tenho outra alternativa a não ser honesto e cumprir com um caráter que veio lá do meu berço, da onde eu me orgulho muito. Por isso, Fernando, eu agradeço, porque você sempre tem palavras muito generosas a meu respeito. Então, quem não me conhece pode ficar tranquilo, a minha máscara não caiu, porque eu não tenho máscaras por cair. Marcos Gama está aí. Houve um episódio em que quase atrapalharam a relação de amizade entre eu e Marcos Gama, dizendo que eu tinha um fake e que criticava o Marcos Gama, aquele fake. Então falaram isso para o Marcos. Recentemente, na época era o palhaço Arrelia. Agora, recentemente, começaram a falar para algumas pessoas do meu convívio que o fake Zé da Silva, né, quem usa aí o Facebook vai ver, parece até um macaco, né, um corpo pudo, também era eu. Então alguém tem sempre querendo arrumar um prejuízo para mim. E só pode ser porque eu incomodo com a minha maneira de ser. Fernando disse muito bem, eu também não acerto sempre, eu não quero ser unanimidade, eu sei que eu não sou unanimidade, eu erro, e quando erro, eu reconheço. Mas essa semana não teve nada a que eu me envergonhasse, muito menos caiu a minha máscara, porque eu não tenho máscaras para cair. Eu quero repetir, do berço de onde eu venho, eu não tenho outra alternativa a não ser demonstrar caráter e honradez, porque herdei isso do meu pai e da minha mãe, de quem eu agradeço muito. Então, essa minha justificativa, de maneira alguma, é para quem me conhece. Essa justificativa é para quem não me conhece, porque a quem me conhece, eu não preciso me justificar. Muito obrigado, boa noite. Permite uma parte, Vossa Excelência? Faça favor. Eu queria reforçar a palavra do ilustre vereador Fernando Pacheco, quando ele fala que isso, acho que essa situação que gerou esse transtorno, esse incômodo com a fala do ilustre prefeito Leopoldino Zé Roberto, ela foi muito forte. Já havia uma iniciativa por parte do presidente daquela instituição do Legislativo, num movimento que foi feito aqui no Colégio Cataguases, em visita aqui do presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. A fala não foi boa, mas eu acho que Vossa Excelência deixou muito bem claro, e foi muito feliz nas suas colocações, que isso pode ser eu digo assim, uma iniciativa agora para que a gente possa nos fortalecer politicamente, os dois municípios. E aí eu vou até um pouco além de convidar o prefeito, que deveria ter vindo aqui hoje nessa reunião, porque a gente votou a moção de repúdio na terça-feira, e hoje é o primeiro dia depois da votação da moção de repúdio. Ele procurou as emissoras de rádio, onde o conflito é muito maior com respeito à imprensa. Nós vivemos um momento delicadíssimo na imprensa de Cataguases. Na rede social, nem se fala. Como as pessoas atacam uns aos outros, pessoas que vivem dentro do município, são pessoas que, quando a gente sair daqui como político, a gente vai se encontrar, pessoas que denigrem a nossa imagem de uma forma perversa, covarde. Funcionários, servidores públicos que pedem licença até do cargo, que não tem coragem de continuar. Não tem coragem porque tem algo de errado, tem alguma coisa diferente. Eu não consigo entender por que o prefeito não é do meu agrado, da minha boa convivência. Eu vou se ausentar e vou usar o meio de comunicação, rede social, para tentar desarticular, para tentar criar um desconforto dentro da sociedade. Gente, eu hoje, vocês podem observar, hoje eu estou até um clima assim meio tenso, porque eu estou preocupado. Quando iniciei o ano legislativo 2016, eu disse para todos os senhores, nós vamos viver conflitos aqui todas as semanas. Pode ter os senhores a certeza que eu estou dizendo, porque é um ano eleitoral, é um período perigoso, onde todos vão disputar aqui uma vaga. Nós temos que ter respeito uns com os outros, nós temos que ter respeito uns com os outros, porque daqui a pouco, Vossa Excelência, uma parte que Vossa Excelência me cedeu, nós vamos aqui presenciar aqui algo que a gente não quer, que a gente já viveu isso no passado, como até aqui
Uma arma foi descarregada aqui dentro do membro do legislativo do município de Cataguases. Então nós precisamos dar um basta nisso, nós precisamos pegar as bandeiras dos partidos políticos e colocar de lado, e pensar que Cataguases é que está acima de tudo. Então eu acho que essa situação do Zé Roberto, ou ela veio para a gente unir cada vez mais, que há uma necessidade urgente, nós não conseguimos caminhar só. O município de Cataguases depende do município de Leopoldina, e Leopoldina também depende. O que há nesse momento, no meu entendimento, salvo o melhor juízo e respeito ao posicionamento das outras pessoas, há uma certa vantagem por parte de Leopoldina politicamente, que ela está conseguindo usar a política melhor do que nós. Agora, denegrir a imagem do legislativo, igual foi feito na rede social, em alguns programas de rádio, tentaram até achincalhar os vereadores aqui, representantes do povo, de uma forma muito covarde e cruel. Nós não podemos permitir. Eu, como presidente de exercício, e uma parte que Vossa Excelência me concede, eu não posso ficar omisso nesse momento. Nós vivemos um momento delicado. Pode os senhores ter certeza disso. Pode os senhores ter certeza, e vou mostrar para os senhores. Já não me chamam mais em rádio, não me chamam mais, porque forças ocultas estão agindo na calada da noite. Vê o site de notícia se parece foto do vereador Valmir Linhares. Vê, procura ver. Não são todos não. Pode ver. Do ano que começou agora, quando eu comecei a me posicionar de uma forma muito rígida, porque eu me posiciono em favor de um povo. Não me posiciono em favor de grupos políticos não. Porque eu acho que o povo é que sofre, o povo é que precisa de nós políticos, vereador. O povo precisa. Lá dentro da comunidade, dentro do Alto Morro do Sol Nascente, do Pouso Alegre, há nesse momento milhares de pessoas, centenas de pessoas desassistidas pelos políticos que se dizem que é salvador da pátria. Como eu percebi essa semana, que ao aproximar o período eleitoral, os políticos aparecem. Mas não aparecem para ajudar na situação da dengue, mutirão, não aparece em outras situações. Então, o fato do prefeito Leopoldina, ele chama a atenção, e eu acho que nós deveríamos procurar ou ele ou uma comissão aqui para que a gente pudesse buscar uma política pública em torno do nosso município, para que a gente venha fortalecer, né? E a gente tem nessa oportunidade de começar a modificar isso. Nós estamos cansados de votar em deputados de Muriaé, em deputados de Juiz de Fora. Nós precisamos construir Itamaraty de Minas, Dona Eusébia, Astolfo Dutra, Santana de Cataguases e Leopoldina uma candidatura, pelo menos a nível estadual, para que de fato a gente consiga trazer recursos para o município de Cataguases e os demais municípios aqui citados pela minha pessoa, né? Chamou muita atenção, eu estou mudando um pouquinho o foco aqui, também a questão da segurança pública. Colocaram lá um presidente de um partido e me chamaram para o confronto. Jamais eu vou sair para o confronto, não vou de jeito nenhum, porque eu tenho que respeitar. Eu também uso os meios de comunicação, falo o que eu entendo que tem que ser falado e dou a quem doer, se gostam ou não. É o meu posicionamento, e assim eu vou receber o posicionamento dele também. Eu queria discutir políticas sérias, não com tomação de partidos na calada da noite, dentro da capital Belo Horizonte, dentro da prefeitura municipal, não desse jeito. Eu queria discutir políticas sérias com pessoas sérias, não com grupos políticos que só pensam que eles que têm digo assim, o dom, eles que têm a solução para o problema de Cataguases. A solução do problema de Cataguases está nos políticos que têm que guardar as armas e pensar que existe um povo que depende de nós. O povo depende das pessoas que querem a reversão disso que nós estamos vivendo. Muito obrigado pela parte, desculpa aí se eu me alonguei ao soberano plenário. E para terminar, eu agradeço a todos os vereadores que permaneceram até agora e me deram as suas atenções. Muito obrigado, boa noite.